Quem será o substituto de Pedro Raul? Vamos falar sobre isso nesse vídeo, porque o jogador está fora da partida contra a equipe do Fortaleza. Também vamos falar sobre a manutenção que vem acontecendo em São Januário. O gramado está sofrendo por mudanças. Vamos trazer imagens, inclusive, aqui para vocês. E falar de um assunto triste. Infelizmente, um cria da base, o nosso amigo Cadu Fernandes, faleceu hoje após um acidente no Rio de Janeiro. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência. É sempre um prazer ter você junto com a gente. É você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, que é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Antes de começar falando de Vasco, gostaria de falar, infelizmente, de um assunto triste. Hoje nós fomos surpreendidos por uma notícia chata, que é o amigo... E para quem estava nas outras redes sociais sabe que ele era bem ativo. Inclusive, sempre que falava de NBA, falava de Vasco, falava de futebol, ele estava sempre conversando com a gente, interagindo. O Cadu Fernandes, infelizmente hoje ele que estava jogando no Boa Vista, depois estava agora no Macaé jogando a segunda divisão do Campeonato Carioca. Infelizmente faleceu após o capotamento de um carro, na linha amarela. E ele não resistiu aos ferimentos, A gente deixa aqui todas as forças, e palavras positivas para a família dele, para o filhinho dele também, Estava desfrutando como pai e infelizmente aí a gente perde esse parceiro, de 28 anos. A gente deseja aqui que Deus conforte o coração de todos, que ele descanse em paz. Fez uma boa jornada, gente boa mesmo aqui na terra. Mas enfim, vamos falando de Vasco, porque sábado tem Vasco, 16 horas. E o Maurício Barbieri vai ter que fazer aí um malabarismo. Eu sei que muita gente não tá gostando do Pedro Raul. Infelizmente, o Pedro Raul não tá sendo aquilo. Se falassem em dezembro, Pedro Raul não vai fazer aí gols, vai perder muitos gols no Vasco, todo mundo ia me chamar de maluco. Mas infelizmente ele não tá conseguindo render. O jogador tomou um terceiro cartão amarelo na partida contra o São Paulo, na comemoração do gol do Galaça, e tá fora do jogo. E aí, pela primeira vez no ano, o nosso, pelo menos em partidas oficiais, Maurício Barbieri vai ter que mexer nessa equipe, lá no ataque. Pedro Raul foi praticamente titular em todos os jogos, vamos dizer assim, tirando aqueles que foram comandados pelo Emílio Faro. E aí ele tem algumas opções. As mais naturais é Guinaldo ou Juan. Ele pode utilizar o Figueiredo. Também ele pode utilizar o Figueiredo ali pelo lado, como ele gosta. E no último jogo, como ele fez com o Alex Teixeira. São as opções, mas o Barbieri vai ter que se mover. Porque pela primeira vez, realmente, o Pedro Raul fica fora. E aí a gente vê como o elenco, infelizmente, não te dá grandes opções, Guinaldo não vem numa grande fase, o Juan também até hoje não conseguiu performar no Vasco, o Figueiredo nunca performou por ali com o Barbieri, então vai ter que buscar opções o Maurício Barbieri para montar esse time contra o Fortaleza. E eu quero a opinião de vocês aqui, quem vocês colocariam, Mudaria o esquema tático? O que você faria? Eu acho que ele vai ou de Guinaldo ou de Juan. Eu acho muito difícil ele mudar o seu sistema de jogo contra a equipe do Fortaleza. Mas enfim, é um problema a mais para o Barbieri. E a gente olha, A gente critica tanto o Pedro Raul, mas quando a gente olha as opções do elenco, a gente fala, vai fazer falta. Infelizmente, Pedro Raul não joga contra a equipe do Fortaleza. Inclusive, para os que perguntam sobre Barbieri vai sair e tudo mais, reuniões quase corriqueiramente, discutido dentro do Vasco aí a situação do clube. O Barbieri também foi cobrado por essa situação. O Brax, junto com o Abel Braga, tiveram reuniões aí com o Barbieri e buscando melhorias no time. Então, está se debatendo reforços? Está se debatendo. Só que a questão é o seguinte, gente. A gente vai ter daqui até a janela de transferência
no mínimo, mais 5 jogos. Então, você tem 5 rodadas sem reforços. O Vasco confia na janela de transferência. Porém, no mínimo 5 jogos. Mas a gente sabe que quando o jogador chegar, tem regularização, tem entrar no time, tem questão de entrosamento. Aí pode ser que dure mais 2, 3 rodadas. Então, cara, o Barbieri ele vai ter que buscar, já que ele vai continuar. Tô falando isso porque hoje ele vai continuar. Então não tem por que eu estar trazendo outro cenário a não ser esse. Vai ter que buscar dentro do seu elenco uma forma de jogar. E aí, meus amigos, esse é o medo da maioria da torcida. Será que o Barbieri vai conseguir esse time jogar? Esse time que não consegue evoluir há muito tempo? Infelizmente, vai ter que ir assim. A priori, o Barbieri continua e é debatido fora de campo aí as melhoras. Inclusive, a galera tá mais tensa já no CT Moacir Barbosa pela primeira vez no ano. O clima tá tenso. Olha, quem nos acompanha há um tempinho aqui viu que eu falei que São Januário passaria por melhorias durante esse tempo sem jogos do Vasco. O Vasco só volta a jogar em São Januário, provavelmente no dia 21, se confirmar, né? Pode ser 21, 22 ou 23. E com isso, eu vou trazer uma imagem aqui do amigo Emerson Rocha. O campo, o gramado de São Januário está passando por melhoria. Você está vendo aí um tratamento que é feito, o campo está meio feinho, mas é porque é normal esse tratamento que está sendo feito aí, da empresa contratada pela 77. E o gramado vai passar por melhorias, teremos aí mais 20, 22 dias, praticamente 30 dias, né? Porque hoje é 22, o jogo pode ser 21, 22 ou 23, e o gramado está passando por melhorias. Questão também de corredores, questão também de bares, banheiros, estão sendo também trabalhados pela 77 para que o Vasco tenha a melhor condição de jogo na volta a São Januário. O Vasco que vai ficar fora de São Januário nos próximos meses aí, né? Já que o jogo contra o Flamengo, que é o jogo de mandante no meio desses dois aí, entre Fortaleza e Inter, o Vasco tem um clássico contra o Flamengo. É no Maracanã. Então, o Vasco vai ter aí esse tempo sem São Januário, só volta a jogar depois numa rodada dupla, vamos dizer assim. Joga contra o Goiás e joga contra o Cuiabá dentro de São Januário. São jogos do Vasco na volta ao estádio do Gigante da Colina, ao nosso Caldeirão. Então é isso, gente. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por você estar junto com a gente. Deus abençoe a todos. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas. E a gente deixa aqui nesse finalzinho de vídeo todo o nosso apoio, todo o nosso carinho e todo o nosso repúdio àquilo que fizeram contra o Vini Júnior. A gente deixa o apoio e o carinho ao Vini e o repúdio às ações que tiveram contra o Vini lá na Espanha. Chega de racismo, basta. A gente não tem como tolerar mais certas atitudes. Tamo junto, Deus abençoe e até a próxima.